Estávamos na sala de estudo quando o diretor entrou, seguido de um novato vestido à paisana e de um servente carregando uma grande carteira. Os que dormiam acordaram e todos nos levantamos como se tivéssemos sido surpreendidos durante o trabalho. O diretor fez sinal para que nos sentássemos, depois voltando-se para o inspetor de alunos. Senhor Roger, disse-lhe a meia voz, eis um aluno que lhe recomendo, vai para o 5º ano. Nota de rodapé 1. Corresponde no Brasil ao antigo 2º ano ginasial. Fim da leitura da nota de rodapé 1. Se seu trabalho e sua conduta forem meritórios, passará para a classe dos maiores, como exige a sua idade. Imóvel num canto atrás da porta, de modo que mal o percebíamos, o novato era um rapaz do campo, de uns 15 anos e mais alto do que qualquer um de nós. Tinha os cabelos cortados rente à testa, como um chantre de aldeia, e um ar sensato e muito embaraçado. Embora não tivesse os ombros largos, seu paletó de lã verde com botões pretos devia incomodá-lo nas cavas e deixava perceber pela abertura dos canhões pulsos vermelhos acostumados a andar nus. Suas pernas com meias azuis saíam de uma calça amarelada, muito repuxada pelos suspensórios. Calçava sapatos grossos, mal engraxados, guarnecidos de pregos. Começamos a recitar as lições. Ele as ouviu atentamente, como se ouvisse um sermão, não ousando nem mesmo cruzar as coxas ou apoiar-se no cotovelo. E às 2 horas, quando o sino tocou, o inspetor de alunos foi obrigado a adverti-lo para que se colocasse em fila conosco. Tínhamos o hábito, ao entrar na sala de aula, de atirar no chão nossos bonés para termos em seguida as mãos livres. Era preciso, já na soleira da porta, lançá-los embaixo do banco, fazendo-os bater na parede, levantando muita poeira. Era aquele o estilo. Porém, ou porque não tivesse notado a manobra, ou porque não tivesse ousado submeter-se a ela, o novato mantinha ainda o boné sobre os joelhos quando a prece já terminara. Era uma daquelas peças compósitas, onde se encontram elementos da barretina de pele, de chapisca, nota de rodapé 2, chapéu militar de origem polonesa, usado pelos lanceiros franceses no século XIX, fim da leitura da nota de rodapé 2. Do chapéu redondo, do boné de lontra ou do gorro de algodão, uma dessas pobres coisas, enfim, cuja feiura muda tem profundidade de expressão como o rosto de um imbecil. Ovoide, cheio de barbatanas, começava por 3 rolos circulares, depois alternavam-se separados por uma faixa vermelha, losangos de veludo e de pele de coelho. Vinha em seguida uma espécie de saco que acabava em um polígono cartonado, coberto por um bordado em soutache complicado, e de onde pendia, como uma orla na extremidade de um longo cordão fino demais, um pequeno manípulo de fios de ouro. Era novo, a pala brilhava. Levante-se, disse o inspetor. Ele se levantou, seu boné caiu, toda a classe pôs-se a rir. Ele abaixou-se para pegá-lo. Novamente um colega a seu lado o fez cair com uma cotovelada. Ele o pegou mais uma vez. Livre-se de uma vez desse boné, disse o inspetor, que era um homem de espírito. Houve uma explosão de riso dos alunos que perturbou de tal forma o pobre rapaz que ele não sabia se devia conservar seu boné na mão, deixá-lo no chão ou pô-lo na cabeça. Sentou-se novamente e colocou-o nos joelhos. Levante-se, repetiu o professor, e diga seu nome. O novato articulou com voz indistinta um nome ininteligível. Repita. As mesmas sílabas indistintas fizeram-se ouvir, cobertas pelas vaias da classe. Mais alto, gritou o mestre, mais alto. O novato, tomando então uma resolução extrema, abriu desmesuradamente a boca e lançou a plenos pulmões, como se estivesse chamando alguém, esta palavra, Charbovari. Foi uma algazarra que explodiu de repente, subiu como um crescendo com gritos agudos, gritava-se, latia-se, sapateava-se, repetia-se, Charbovari, Charbovari, e que depois ecoou em notas isoladas, acalmando-se com dificuldade e que às vezes recomeçava de repente ao longo de uma fileira de bancos, onde se elevava ainda cá e lá, como um petardo mal extinto, algum riso abafado. Contudo, sob essa saraivada de castigos, nota de rodapé 3, castigos escritos em que aluno punido deve escrever a mesma frase um determinado número de vezes. Fim da leitura da nota de rodapé 3. A ordem pouco a pouco se restabeleceu na sala de aula e o professor, tendo conseguido compreender o nome Charles Bovary e tendo mandado ditar, soletrar e dizê-lo novamente, ordenou imediatamente ao pobre diabo que fosse sentar-se no banco dos preguiçosos ao pé de sua mesa. Ele se pôs em movimento, porém antes de avançar hesitou. Que está procurando? Perguntou o professor. Meu disse timidamente o novato, lançando olhares inquietos ao redor.
500 versos para toda a classe, gritando com voz furiosa, deteve como o quos ego uma nova borrasca. Nota de rodapé 4. Eu deveria, início das palavras que na Eneida de Virgílio Netuno dirige aos ventos. Fim da leitura da nota de rodapé 4. Fiquem quietos, insistia o professor indignado, enxugando a testa com o lenço que acabava de retirar de seu boné. Quanto a você, novato, irá copiar 20 vezes o verbo ridículo sum. Depois, com uma voz mais suave. Ora, você irá encontrar o seu boné. Ninguém o roubou. Tudo voltou à calma. As cabeças inclinaram-se sobre as pastas e o novato permaneceu 2 horas numa atitude exemplar, embora houvesse de vez em quando alguma bolinha de papel lançada na ponta de uma pena que ia salpicar seu rosto. Mas ele enxugava-se com a mão e permanecia imóvel, de olhos baixos. À tarde, durante o estudo, retirou da carteira as mangas postiças, pôs em ordem suas pequenas coisas, traçou com cuidado as linhas em seu papel. Vimo-lo trabalhar conscienciosamente, procurando todas as palavras no dicionário e esforçando-se muito. Graças talvez à boa vontade que mostrou, não desceu para uma classe inferior, pois embora soubesse passavelmente as regras, suas frases tinham pouca elegância. Fora o pároco de sua aldeia que o iniciara no latim, pois seus pais, por economia, só o haviam enviado ao colégio o mais tarde possível. Seu pai, o Sr. Charles Denis Bartholomé Bovary, antigo auxiliar de cirurgião mor, envolvido por volta de 1812 em assuntos de circunscrição e forçado por aquela época a deixar o serviço, aproveitara então suas vantagens pessoais para agarrar de passagem um dote de 60.000 francos que se lhe oferecia a filha de um fabricante de malhas que se apaixonara por sua figura. Belo homem, bem falante, tilintando as esporas, usando suíças que lhe desciam até os bigodes, com os dedos sempre cheios de anéis e vestido de cores vivas, tinha o aspecto de um bravo, com a fácil desenvoltura de um caixeiro viajante. Depois de casado, viveu 2 ou 3 anos da fortuna de sua mulher, comendo bem, levantando-se tarde, fumando grandes cachimbos de porcelana, voltando para casa somente à noite após os espetáculos e frequentando os cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Ficou indignado, lançou-se na fabricação, perdeu algum dinheiro, depois retirou-se para o campo onde quis produzir algo. Mas, como não entendia mais de agricultura do que de chita, como montava seus cavalos em lugar de enviá-los à lavoura, bebia sua cidra engarrafada em lugar de vendê-la, comia as melhores galinhas de seu galinheiro e engraxava os sapatos de caça com o toucinho de seus porcos, não demorou a perceber que era preferível abandonar todo tipo de especulação. Por 200 francos por ano, conseguiu arrecadar numa aldeia entre a região de Caen e Picardia, nota de rodapé 5, ao norte da França. A região de Caen pertence à Normandia. Fim da leitura da nota de rodapé 5. Uma espécie de habitação, meio quinta, meio residência, e desgostoso, cheio de remorsos, acusando o céu, invejando todo mundo, encerrou-se em casa aos 45 anos, aborrecido com os homens, dizia, e decidido a viver em paz. Sua mulher fora louca por ele outrora, amara-o com 1000 servilismos que o haviam afastado dela ainda mais. Alegre no passado, expansiva e totalmente apaixonada, ao envelhecer-se tornara-se, como o vinho que exposto ao ar se transforma em vinagre, difícil, gritona e nervosa. Sofrera tanto a princípio sem se queixar quando o via correr atrás de todas as prostitutas da aldeia e quando 20 bordéis lhe o enviavam de volta à noite, embotado e cheirando a bebida. Depois o orgulho revoltara. Então calara-se, engolindo sua raiva num estoicismo mudo que conservou até a morte. Estava sempre às voltas com alguma coisa, com os negócios. Ia ver os advogados, o juiz. Não esquecia os vencimentos das letras, obtendo prorrogações. E em casa passava, costurava, lavava, vigiava os operários, pagava suas diárias, enquanto, sem preocupar-se com nada, sua senhoria, continuamente entorpecido numa sonolência moada, da qual só se saía para lhe dizer coisas desagradáveis, ficava fumando junto do fogo, escarrando nas cinzas. Quando ela teve um filho, foi preciso deixá-lo com uma ama de leite. Ao voltar para casa, o pirralho foi mimado como um príncipe. A mãe alimentava-o com guloseimas, o pai deixava-o andar descalço e, para bancar o filósofo, dizia mesmo que podia perfeitamente andar nu como os filhotes dos animais. Contra as tendências maternas, ele trazia na cabeça um certo ideal viril da infância, segundo o qual procurava formar seu filho, querendo que fosse criado com dureza, à moda espartana, para dar-lhe uma boa constituição.
Fazia-o dormir sem aquecimento, ensinava-o a beber grandes tragadas de rum e a insultar as procissões. Porém, naturalmente tranquilo, o pequeno respondia com dificuldade a esses esforços.